Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E como não poderia deixar de ser, o assunto principal comentado hoje no Brasil, debatido, analisado, foi o discurso do presidente brasileiro na abertura dos trabalhos da ONU, como é tradição, como sempre acontece. Eu começo o nosso papo aqui fazendo uma pergunta para você. Você se lembra dos outros discursos do presidente brasileiro na abertura da ONU? Você se lembra de outros discursos de outros presidentes na abertura dos trabalhos da ONU? Evidentemente, 99,9% dos brasileiros não se lembram e não se lembrarão. Ninguém se lembra dos discursos do Bolsonaro, que ele já fez. Discursos muito mais lunáticos do que o de hoje. O de hoje parece que teve ali uma mão do Temer, que parece ser agora o inspirador oficial ou redator oficial do presidente brasileiro. Mas era um personagem absolutamente diferente daquele que as pessoas estão acostumadas a ver, né? O Bolsonaro estava lendo um discurso de forma absolutamente robótica, e por isso ele estava com óculos ali para poder enxergar, mas aquela coisa monocórdica. Muitas coisas que ele falou ali, se bobear, ele nem compreendeu direito o que estava escrito ali. Então, qual é a importância do discurso do presidente brasileiro e qual é a importância de discursos na ONU? Os trabalhos foram abertos ali pelo Antônio Guterres, que falou dos temas globais, os temas que preocupam estrategicamente os países, a harmonia entre os países, a paz mundial. Então, ele falou em temas muito importantes do ponto de vista da humanidade. E aí a gente vem para o presidente brasileiro. Depois do Antônio Guterres ter falado em clima, ataque cibernético, preocupação com as próximas gerações, a importância da educação, a importância de se educar os jovens politicamente para entenderem que é através da política que se muda as coisas no mundo. Enfim, mostrou que os jovens estão passando por grandes ansiedades, falou dos problemas relacionados à água, falou do clima, do acesso às tecnologias, enfim. E aí fica a pergunta no ar: o que muda depois de um discurso de abertura como esse? A ONU foi criada justamente para evitar conflito entre os países. E os corpos diplomáticos desses países é que atuam nos bastidores, que lidam com seus interesses, negociam os seus interesses, os seus conflitos e procuram de todas as formas ali estabelecerem um diálogo para que os países envolvidos em qualquer tipo de conflito ou transação comercial, interesse geoestratégico, se deem bem, cada um consiga fazer o melhor para si. Os discursos que vão se suceder hoje e amanhã, ao longo dos trabalhos da ONU, eles ficam meio que em stand-by por todos os países que têm seus representantes ali. Ninguém está transmitindo o discurso do presidente brasileiro. Quando chega lá o presidente de qualquer país, presidente da Argentina, aí a imprensa argentina liga os holofotes. Quando for o presidente da Bolívia, a imprensa boliviana liga os holofotes. Presidente do Peru, presidente da Croácia, enfim, presidente de todos os países, presidente da França, os países que têm mais importância econômica, importância militar, importância financeira no planeta, esses acabam tendo mais destaque. A fala do presidente Biden sempre é uma fala muito importante, porque ele fala em assuntos globais também. Enfim, todo mundo fica atento, porque é a principal economia do mundo, é o poderio bélico mais poderoso do mundo. Então, todo mundo fica prestando atenção no que está sendo dito ali pelo líder americano. Todos os líderes americanos sempre tiveram os discursos mais enfatizados ali. A gente vai ter discursos do presidente de Cuba, o presidente da Venezuela, que vão rebater tudo que foi dito pelo Bolsonaro também. Eles vão dizer sempre discursos ali desses personagens menos protocolar, são discursos mais diretos. A gente vai poder ver esse tipo de situação. E com relação ao discurso específico do Bolsonaro, por conta dessa estrutura, ele foi um discurso especificamente voltado para os seus seguidores, para as pessoas que têm uma vinculação religiosa. Então ele fala em Deus, fala em família, discursos absolutamente vazios, e quem está vendo as coisas no Brasil sabem que são discursos mentirosos, são da boca para fora. Não adianta o Bolsonaro fazer uma série de comentários ali, ou alusões de situações que o Brasil está fazendo, porque ninguém se convence com o discurso do Bolsonaro.
As pessoas prestam atenção, as pessoas se ligam nos fatos objetivos, nas situações concretas que estão acontecendo, e essas informações são informações qualificadas que são oferecidas pelos cientistas, pelos políticos, pelos analistas, pelos financistas, pelos economistas, pelos militares, que vão abastecendo seus países com as informações reais. Então, moral da história, para que serviu esse discurso do Bolsonaro? Somente para questões internas. A gente vai ver as redes sociais repercutindo tudo que ele disse, mas daqui a pouco isso tudo vai cair no esquecimento. O Brasil não vai trazer nenhum dólar por conta dessa fala do Bolsonaro, que teve ali aspectos sempre ideológicos, no ponto de vista até sui generis, né? Quando ele começa a atacar o socialismo, dizer que o Brasil estava à beira do socialismo, quer dizer, só uma pessoa que está delirando é que pode acreditar nesse tipo de situação. Que o Brasil estava emprestando dinheiro para países comunistas. Ele inventa um monte de história, porque é o seguinte, todos os países para quem o Brasil emprestou dinheiro, os países pagaram. A gente só está tendo agora um resíduo da Venezuela porque ela está tendo um bloqueio. Ela teve todos os seus recursos confiscados. Aí eles não conseguiram honrar no finalzinho os compromissos aqui, que na verdade foram recursos emprestados para empreiteiras brasileiras que estavam exportando a indústria da construção civil. Então ele mentiu ali, a coisa que causou espanto em todo mundo. Eu estava vendo aqui o chat, né, das pessoas comentando. Causou mais espanto foi quando ele fala que o Brasil o governo dele deu $800, né, de ajuda, de auxílio emergencial. Obviamente ele não explicou que essa grana convertida em reais significa totalidade em média do que certamente isso foi dado para as pessoas que estavam nessa situação. Falou das nossas pautas internas, né? Mentiu mais uma vez, dizendo que o Brasil está tendo sua credibilidade recuperada. Aonde é que o Brasil está tendo a nossa credibilidade recuperada? Que a nossa economia foi muito bem no meio dessa pandemia, entre os países emergentes está se dando melhor no meio dessa história toda, que a confiança no governo brasileiro está aumentando, e se preocupou também no plano geopolítico. Ele falou que quer abraçar, quer acolher os cristãos afegãos. Por que não outras pessoas de outras religiões no Afeganistão? Enfim, e no final da história a gente vai ver os analistas repercutindo essas falas do Bolsonaro, mas as redes sociais bolsonaristas pegando cada vez mais aqui, um fragmento acolá, para tirarem onda no meio dessa história toda. O ano que vem, ninguém se lembrará das falas de Bolsonaro. Ninguém vai se lembrar absolutamente nada. E um mês, com os nossos problemas reais aqui dentro, a gente não vai se lembrar de absolutamente nada, e a fala do Bolsonaro não vai ter efeito concreto nenhum em nossas vidas, apenas para desviar a atenção e animar as suas bases na internet de uma maneira geral. O complicado no meio dessa história, que eu gosto sempre de ressaltar, é que esse tipo de episódio ele chama muito a nossa atenção. A gente fica discutindo o que ele falou, o que ele não falou, as pessoas vão checar dados, as falas, qual foi o sentido, qual foi a repercussão que teve num lugar no outro. E no final da história, a gente cai nessa embromação. O Bolsonaro, que comandou no nosso país a política genocida, a política de descaso com a pandemia aqui no nosso país, ele foi preservado ao longo desses meses todos pelos grandes veículos de comunicação. E por que eu digo isso com tanta ênfase? Porque quando a gente vê as pesquisas de opinião, e aí você ainda tem 22% da população brasileira que acham que o Bolsonaro faz um governo bom, ótimo, que ele não teve nada a ver com os problemas que nós estamos enfrentando, apesar de você ter no nosso país muitas pessoas já que estão colocando na conta do presidente uma série de dramas sociais, enfim, se ele não teve um desgaste, não foi colocado na marca do pênalti, se o impeachment não aconteceu, se a opinião pública, de uma maneira mais ampla, não se mobilizou, dificilmente será daqui até 2022 que ele sofrerá um desgaste maior, que ele será colocado no impeachment. A todos nós,
compete cada vez mais debatermos essas questões, mostrar o que está acontecendo, tentar ilustrar para as pessoas que estão próximas de nós que existe uma responsabilidade direta entre o que o presidente da República faz, aquilo que ele comanda, aquilo que ele deixa de comandar e as nossas vidas. E também alertar as pessoas sempre para que percebam que a cobertura das informações, dos fatos que a gente presencia todos os dias, elas tendem a sempre iludir o povo, a sempre enganar o povo, a sempre ludibriar o povo, desviar a atenção dos seus problemas concretos. Porque quanto mais a população tiver consciência crítica, tiver educação, tiver informação, mais ela vai combater todo tipo de exploração a qual ela é submetida sempre. Gente, o nosso papo hoje, um papo menor, foi um papo só para a gente fazer uma resenha. Ao longo desses dias aí a gente vai voltar a conversar sobre todos os assuntos aí e, enfim, você que está comigo aqui, está no nosso portal, mais uma vez, muito obrigado. Você que está chegando agora, se inscreva aqui conosco também, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!